Pontualmente a 1 hora da tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Meu nome é Marcos, eu sou da equipe de marketing da PensaBio e serei o host deste webinário. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês tiverem com o webinário, não estiverem escutando, se estiver travando, podem falar comigo. Eu já vou apresentar o nosso especialista de hoje, que é o Gustavo Parra. Ele é um físico formado pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Física Aplicada à Medicina e Biologia, na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Possui experiência nas áreas de nanotecnologia, espectroscopia e fotobiofísica. E antes que a gente comece, eu vou fazer um combinado, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, qualquer discussão que venha a surgir durante o webinário, eu vou pedir para que vocês escrevam no chat, que aí eu passo essa discussão, essa pergunta, essa dúvida para o Gustavo, ele vai responder e aí a gente vai desenvolvendo esse raciocínio sem perder o fio da meada. Então, tendo dito isso, por favor, Gustavo, pode se apresentar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos. Obrigado pela apresentação. Meu nome é Gustavo Parra e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre boas práticas e troubleshooting em cromatografia por exclusão de tamanho, ou SEC/GPC, se você assim o preferir. Deixa eu ajustar aqui a minha câmera. Ok. Vamos lá. Um overview da apresentação de hoje. Eu vou iniciar pelos fatores que afetam a cromatografia, uma boa cromatografia. Depois eu vou passar pela escolha das colunas. Em seguida, pelo cálculo do DNDC. Esse DNDC é um parâmetro muito importante para a gente depois calcular a massa molecular relativa ou absoluta, dependendo do método de calibração que você está utilizando. Na metade da apresentação, creio que essa parte mais interessante para vocês, eu vou falar sobre as boas práticas e guias para cuidar do seu instrumento, do seu GPC-SEC. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre como identificar e você aplicar pequenas manutenções de rotina a nível de usuário. E o último tópico é a identificação e a solução de problemas também a nível de usuário. Então, pessoal, o que afeta uma cromatografia? Bom, o primeiro fator que afeta a cromatografia é a escolha da coluna, em que você tem no seu canto esquerdo o limite de exclusão e no seu canto direito a permeação total. Por limite de exclusão, nós entendemos que é o tamanho máximo que o seu tamanho máximo acima do analito, do seu analito, né, da sua amostra, que a coluna vai ficar cega, vamos dizer assim. Então, acima dessa curva aqui, à esquerda da barra azul, o seu detector, a sua coluna, não consegue separar. Então, tudo que tiver entre essas duas barras, ela consegue separar e resolver. Okay? E por permeação total, nós entendemos que a sua amostra deve, ao ser injetada, passar por toda a extensão da coluna, ou melhor, por todo o volume da coluna. Então não deve ter retenção de amostra na coluna. Então aqui a gente tem essa coluna, que ela tem um volume de retenção de mais ou menos aí 16 a 17 ml, certo? Outro fator que pode afetar a cromatografia é a temperatura. Então observem que a temperaturas mais elevadas, você tem um estreitamento da sua banda, né, dos picos do cromatograma. Já a temperaturas mais baixas, você tem um alargamento desse pico.
devido à retenção de volume, que está ligado a aumento da viscosidade. Então, mas observem que você não tem a retenção de volume, ela não é fortemente dependente da temperatura, então a gente tem uma correlação muito próxima aqui, embora o aumento da temperatura você consiga resolver melhor os seus picos. Outro fator que influencia na cromatografia é o fluxo. O fluxo que você está injetando a sua amostra, o fluxo de trabalho da sua bomba. Então, o aumento do fluxo vai reduzir a resolução, mas não a eluição do volume. Tá? Então, observem aqui que se a gente diminui o fluxo, se nós aumentamos o fluxo, nós alargamos essa banda aqui, mas a eluição também permanece com uma boa correlação entre o fluxo mais elevado e o fluxo mais reduzido. Fluxo mais alto, fluxo mais baixo. Outro fator que influencia a cromatografia é a escolha da sua coluna, que, por consequência, é a interação da sua amostra com a coluna. Se você trabalhar com uma coluna diferente da adequada para o seu tipo de amostra, por exemplo, você está trabalhando com polímero catiônico, e você escolheu uma coluna que não é uma coluna catiônica. Então, a interação do seu polímero com a coluna vai ser pronunciada, vai ser relevante, mostrando a diferença entre os picos, entre o detector de espalhamento. Você vê aqui tanto o House e o Laus, tem uma correlação entre um e outro, o que deveria ser para um homopolímero, porém ele difere do detector de índice de refração, onde esses dois detectores aqui, o House e o Laus, deveriam ser o mesmo, a banda deveria coincidir com o detector de índice de refração. O próximo passo é a seleção da coluna, né? A escolha da sua coluna. A escolha da sua coluna vai depender do tipo de amostra que você tem, da faixa de massa molecular que você quer resolver e da fase móvel. Então, se você tem uma coluna você tem colunas para solvente orgânico, diferentes tipos de colunas, a gente tem que levar em consideração a compatibilidade da coluna com o solvente de trabalho. Nós temos colunas de meio aquoso, colunas específicas para proteína, colunas inertes, tá, para solventes orgânicos polares, colunas catiônicas. Para quem trabalha com alta temperatura, esse equipamento foi descontinuado pela Malvern, mas existem alguns equipamentos ainda na rotina. Então, os high temp GPCs, então também você tem um tipo de coluna, porque aqui a temperatura pode chegar a 115, 130 graus, temperatura de trabalho. E para quem trabalha com polímeros, por exemplo, pectina, goma xantana, tem um tipo de coluna chamado FIPA, de Flow Injection Polymer Analysis. Ok, a sua escolha, a escolha da sua coluna vai passar por dois processos. Se você quer uma coluna de poro único ou você quer uma coluna mista. Ok, a coluna de poro único, ela tem maior resolução, porém, uma limitação, ela é limitada a uma faixa restrita de massa molecular. Já as colunas mistas, você consegue combinar colunas de mistura regular, então são proporções diferentes ali dentro, e colunas mistas lineares, onde você tem uma proporção entre os elementos de cromatografia ali dentro, entre o seu gel, uma proporção linear entre eles. As colunas mistas, elas possuem uma resolução aceitável, uma resolução boa,
E a grande vantagem delas é essa aqui. Elas cobrem uma grande faixa de massa molecular. Então, se você não sabe as características da sua amostra, você acabou de sintetizar o polímero, você sabe a fase móvel que ele pode diluir, então, e você quer caracterizar o polímero, a escolha seria uma coluna mista. Então, exemplificando, colunas de poro único, você pode reconhecê-las pela numeração. Aqui você não tem nenhum M, né? As colunas mistas terão um M aqui no final. Então vejam que as colunas 3.000, 4.000, 5.000 e 6.000 cobrem uma faixa restrita, levando em consideração aquele meu segundo slide sobre o limite de exclusão e o volume total de permeação. Então, a linearidade dessa coluna ela é restrita a uma faixa pequena de massa molecular. As colunas mistas. Bom, as colunas mistas regulares, elas são denominadas com M aqui no final. Elas contêm todos os tipos de poro, assim como as colunas lineares. Eu disse, elas possuem misturas diferentes para você conseguir uma melhor resolução. Já as colunas lineares possuem uma distribuição linear entre os poros. Com a coluna mista regular, você consegue cobrir uma grande faixa de massa molecular aqui, porém você tem que avaliar entre a 6.000M e a 6.000L, né, a linear. Já a linear te dá a resolução através de uma faixa maior em relação a 6.000M. A 6.000M te dá uma resolução melhor, já a linear cobre uma faixa maior de massa molecular. Comparando o que eu acabei de dizer no slide anterior. A 6.000M é a verdinha, então ela cobre essa faixa restrita, já a 6.000L já cobre uma faixa maior. Então, se você tem uma massa molecular desconhecida, um polímero que acabou de sintetizar, você quer caracterizá-lo inicialmente, então a 6.000L é a escolha correta. Apenas uma ilustração de como a gente tem as curvas de calibração para cada coluna, né? Então é interessante que na hora de você escolher a sua coluna, você tem que levar em consideração a massa molecular do seu polímero, se conhecida, ok? Ou uma ideia dessa massa molecular para a gente poder trabalhar, mas basicamente, se a gente pegar a 6.000L do exemplo anterior, esta linha aqui, ela cobre de mais ou menos 1 milhão, 1 milhão, ela vai de 1 milhão até 100 gramas por mol. Se a gente pegar aqui a T3000, por exemplo, ela não é uma coluna linear, é uma coluna de poro único, tá bom? Ela vai de 10.000, um pouquinho mais de 10.000, até 100. Então, um pouquinho mais de 100, vamos colocar aqui 500. Então, aqui você tem uma boa resolução. Aqui você consegue, com essa coluna, você consegue separar melhor os seus picos. Porém, você tem que saber a faixa de trabalho. Desculpa. Sim. Geralmente, quando você vai construir o seu jogo de colunas, você utiliza de 2 a 4 colunas.
usualmente 2, raramente 3 e, a exceção da exceção, 4 colunas. As pessoas que trabalham com proteína podem utilizar uma coluna, dependendo do tipo de aplicação. Idealmente, você combina 2 ou mais colunas do mesmo tipo. Tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar 6.000 é minha coluna de trabalho. Eu vou utilizar 2 ou 3 colunas 6.000, dependendo do grau de resolução que eu vou querer ali. Ok? Nunca combinar colunas de poro único. Nunca combinar colunas diferentes de poro único. Por exemplo, uma 6.000 e uma 3.000. Isso vai gerar, com certeza, esses ombros aqui, que vão dificultar a resolução dos seus picos, das suas amostras. Isso é um erro grave. Se você quer combinar colunas, você deve combinar colunas mistas. Isso já é possível. Feito a escolha da sua coluna, o próximo passo é a escolha do seu padrão. Então, por uma boa cromatografia, você tem que combinar amostra, solvente e coluna. Tá? Escolhida a coluna, o padrão ele vai de acordo com os outros 2 pontos. De acordo com o solvente. E também, quem vai determinar o tipo de padrão que você vai utilizar são os seus detectores. Se você possuir um equipamento com um triplo detector, seja ele um detector de concentração, o índice de refração ou UV, o viscosímetro e o detector de espalhamento, necessariamente você vai utilizar um padrão estreito para calibração e um padrão largo, né, um broad standard, para conferir essa calibração. Caso o seu equipamento não possui o método de tripla detecção, você possui apenas o RI, você vai utilizar a calibração convencional, necessariamente você vai utilizar os padrões estreitos. Caso o seu equipamento possua um viscosímetro, então você já pode utilizar a calibração universal, né? De novo, utilizando padrões estreitos. Sobre a calibração universal e convencional, eu falei no primeiro webinário, e sobre o método de tripla detecção, eu falei no webinário da semana passada. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem conferir um pouco sobre esses 3 métodos, por favor, se inscrevam no nosso canal no YouTube, PensaBio TV. Claro, se você tem uma coluna adequada para o solvente de trabalho, você vai escolher o seu padrão de acordo com o solvente de trabalho. Por exemplo, poliestireno é muito utilizado para THF. O óxido de polietileno para amostras em meio aquoso. Dextrana também é possível. E pessoas que trabalham com proteínas usualmente utilizam a BSA, a albumina do soro bovino. E como selecionar e calcular o seu DNDC? Por que é importante você saber o DNDC ou determinar o DNDC? Porque na equação de espalhamento de Rayleigh, o DNDC ele é levado em consideração para a gente conhecer a constante do detector de espalhamento e, consequentemente, determinar a massa molecular absoluta do seu polímero. O DNDC ele varia de menos 0,1 a mais 0,2 miligramas por grama. E, muito importante, se você vai procurar o DNDC na literatura, leve sempre em consideração o solvente e o comprimento de onda que isso foi determinado.
porque existem divergências entre esses dois valores. O DNDC também pode ser determinado através de um outro refratômetro, um refratômetro de batch, né, de amostragem, mas isso vai consumir tempo e o erro pode ser grande. O método mais aconselhável é o detector, o refratômetro online, né, utilizado nos GPCs modernos. E para que isso aconteça, você necessariamente tem que ter o mesmo comprimento de onda da sua luz de análise, né, da sua fonte luminosa lá no seu refratômetro. Ela deve coincidir com o comprimento de onda do detector de espalhamento. Ok? Então, essa é a parte que eu creio que é a mais interessante para todo mundo, que são os cuidados e o troubleshooting com o seu equipamento. No equipamento da Malware, nós temos o OmniSec Resolve. Então, ele é composto por uma bomba e um degasificador aqui em cima, um autoamostrador e um loop de injeção aqui embaixo e um forno de colunas aqui em cima. Após a coluna, a amostra passa por uma série de detectores, por detectores em série. Isso está acoplado no OmniSec Review. E, em ordem, ele vai passar primeiro pelo índice de refração, caso você possua a matriz de fotodiodos de UV visível. Em sequência, pelo detector de espalhamento de luz, o House e o Laus. O House é o detector a 90 graus e o Laus a baixo ângulo. E, por fim, pelo viscosímetro desaguando, não, desculpe, levando até o descarte. Um erro muito comum é, caso você trabalhe com tampão, você não utilizar uma barra magnética, uma agitação magnética aqui em cima. O tampão, vocês sabem, ele vai ter uma concentração de algum sal ou sais, dependendo do que você estiver trabalhando. E essa concentração pode ter um gradiente dentro da sua amostra, pode evaporar e outros fatores. Então, a agitação constante e lenta garante a homogeneização desse tampão e nós evitamos o drift, né? A elevação da linha base, principalmente no RI. Isso é visível. Se o fluxo parou, provavelmente no seu OmniSec vai aparecer um erro de pressão. Então, ou é a detecção de um ar, um bloqueio na sua linha, ou um bloqueio, seja ele nos filtros. Dependendo da amostra que você trabalhar, a sua agulha de injeção dentro do autosample vai entupir. Então tem que conferir isso aí também. Se o procedimento de lavagem está sendo executado, e está sendo executado de acordo com as normas do fabricante. Recomendação importante. Dentro desse frasco de solvente, vai o filtro de 10 micra. Esse filtro deve ser substituído a cada 3 meses, ou no caso de solvente aquoso, se você tiver alguma contaminação. Esse frasco deve ser disposto, né? Geralmente, eu vou passar o slide para trás aqui, geralmente as pessoas armazenam o frasco aqui em cima, é muito comum, para utilizar a gravidade a nosso favor, né? Só que essa parte do equipamento pode ficar perto de uma bancada próxima a uma janela. E você, por exemplo, mora em Ribeirão Preto.
11 anos, e é um sol muito forte. O clima lá é quente. Então essa janela, se você tiver um meio aquoso aqui, essa janela próxima o equipamento próximo à janela e luminosidade vai fazer com que cresça micro-organismos. Prato cheio para ocorrer um bloqueio, um entupimento das suas linhas, entupimento dos filtros e sujeira no detector de espalhamento. Se você trabalha com solvente orgânico, essa luz solar, UV, vai degradar o seu solvente orgânico. Então isso é muito importante. Manter o frasco de solvente longe da luz solar. Outra recomendação com relação ao solvente. O grau de qualidade do seu solvente. Sempre usar HPLC estabilizado, preferencialmente solvente de grau GPC. Mas eu entendo que o custo desse solvente é elevado e as pessoas prefiram utilizar o HPLC, tá? Mas o grau de GPC, eu devo dizer que ele é melhor por possuir estabilizantes que vão evitar a formação de peróxidos. E esses peróxidos vão degradar o solvente. Se você está trabalhando com meio aquoso, utilizar água meliquê com aquele filtro UV, ok? E manter longe da luz solar. Meio aquoso é importante também usar uma concentração pequena, 0,2% de azida, para prevenir crescimento de micro-organismos. Se possível, dependendo da sua aplicação, se você puder trabalhar com 10% de metanol, você não necessita da azida. Filtro. Sempre filtrar o seu solvente utilizando filtros de 0,2 micra. Tá? Se for solvente orgânico, filtração aqui é para sua amostra, tá bom? Se for solvente orgânico, PTFE, membranas de Teflon, se for aquoso, nylon. Caso você trabalhe com amostra de proteína, membrana de celulose. Isso aqui é extremamente importante. Compatibilidade entre amostra, coluna e solvente. Ok? Muito importante isso. E se você trabalhar com tampão, se possível, trocar esse tampão semanalmente. Um dos problemas que pode acontecer, caso você utilize um tampão, caso você utilize um solvente de baixa qualidade ou crescimento de micro-organismo em meio aquoso, é o entupimento, é o bloqueio do filtro, a gente chama de pós-pump, né, após a coluna. Esse filtro aqui é um filtro de 10 micras também, é uma pastilha, são 2 pastilhas, e caso isso entupa, vai ocasionar um aumento de pressão no sistema. Essa aqui é o troubleshoot número 1. Gustavo, eu estou com aumento de pressão no meu sistema. O que eu faço? Primeiro, troque o filtro. Mas eu não quero gastar meu filtro. Ok, então vamos fazer um teste. Você primeiro desrosqueia, você desatacha esse filtro do sistema e vê se a pressão cai a zero. Se a pressão cair a zero, isso aqui vai estar a pressão ambiente, correto? Porque ela não vai estar em linha, não vai estar conectada. Se a pressão caiu a zero, o próximo passo é substituir esse filtro. Certo? Então, sempre substituir o filtro quando possível e, quando possível, fazer a manutenção da bomba. Porque a manutenção da bomba, a troca dos selos internos aqui, a verificação do trabalho do seu pistão também vai manter essa pressão adequada. Gustavo, como eu sei que a pressão... meu equipamento não tem um sensor que vai me indicar a pressão. Vai me indicar o erro, desculpa. Não vai me dar um alarme de erro.
uma boa dica é verificar a linha base do seu IP, caso você tenha um viscosímetro como detector. O autosampler, sempre preparar amostras com preenchimento até 85%, porque essa agulha vai descer e o líquido vai subir, né? Princípio de Arquimedes aí. Se você encher esse frasco, isso aqui vai extravasar e vai te dar um problema ali no seu autosampler. Se você tiver pouca amostra, o problema é maior, porque aí você vai estar injetando ar no seu sistema. E ar no sistema dentro de um cromatógrafo GPC-SEC é o seu maior inimigo. Sempre trabalhar com amostras estáveis, limpas e filtradas, tá bom? E aquela velha história. Se você está trabalhando com uma amostra que você não sabe as características de solubilidade dela, você não tem um cuidado de preparo mais desleixado, o que vai entrar no seu sistema, o que entra aqui, vai sair no final. Então, é o que os gringos gostam de falar de garbage in, garbage out. Você vai colocar alguma coisa no lixo, vai sair outro lixo. Você não vai conseguir obter nenhuma informação satisfatória dentro do seu cromatograma. Preparação de amostra. Bom, vocês veem aqui que uma amostra adequada, ela é limpa e fácil de filtrar. Uma amostra que você não conhece a solubilidade dela e não filtrou, ela vai estar uma amostra suja e com precipitados. É recomendado que você pese uma massa maior, que trabalhe com uma massa maior que 10 miligramas. Quando você for manusear os vials, manusear pelo fundo, nunca pela boca, porque quando você for colocar o seu material pesado, isso daqui, essa estática ou a diferença de temperatura que está na boca pode repelir o seu pó, né? Geralmente você está trabalhando com pó e pronto. O peso que a massa que você determinou de, por exemplo, 11,3 já não é mais 11,3, é 11. E isso vai se refletir na sua constante lá no final. Uma concentração ideal está em torno de 3 miligramas por ml. Se você estiver trabalhando com amostras de DNDC baixo, amostras de DNDC conhecidos, você deve trabalhar com uma concentração um pouco maior de 3 miligramas por ml. Certo? Conhecimentos prévios da dissolução da sua amostra são necessários, tá bom? Nunca sonicar a sua amostra. Por exemplo, se você sonicar um polímero, você pode degradar, seja ela por energia mecânica ou por temperatura. Se possível, utilizar filtros de acordo com o solvente de trabalho, compatível, ok? E se você não conhece a sua amostra, visualizar, fazer um estudo prévio, né, das condições de solubilidade. Então você visualiza, faz uma verificação visual de precipitado. E lembrando, né, agitar uma agitação mecânica, magnética, seja ela um chacoalho, aquecimento, vai melhorar o seu método vai melhorar a solubilidade da sua amostra. Mas isso vai de acordo com o que você tem, né? Vamos levar isso em consideração. Aqui eu queria chamar 2 pontos aqui, chamar a atenção de vocês para 2 pontos. O primeiro ponto
que quando você está trabalhando com colunas e conectores, sempre levar em consideração o fluxo recomendado pelo fabricante, não exceder nunca a pressão máxima recomendada pelo fabricante. Se possível, você pode usar uma coluna de guarda. Essa coluna de guarda vai estender a vida útil da sua coluna de trabalho. Dependendo da sua aplicação, por exemplo, algumas indústrias não gostam de usar uma coluna de guarda porque você tem um custo adicional aí, né? Você tem um custo adicional tanto na compra da coluna quanto no volume de solvente gasto. Dependendo do solvente que você está trabalhando, é caro, então não é interessante usar uma coluna de guarda. A rotina de troca da sua coluna de trabalho, ela é maior do que a coluna de guarda poderia aumentar a vida útil da sua coluna de trabalho, então logo é um gasto desnecessário. E outro ponto aqui é amostras sujas, né? Se você está introduzindo amostras sujas no seu sistema, você com certeza irá sujar a sua coluna e carregar sujeira para dentro dos seus detectores. Isso pode acarretar um entupimento das tubulações, das linhas. Se for amostra sólida, pode arranhar a lente do detector de espalhamento, pode entupir e bloquear os check valves do viscosímetro, e a consequência disso é a troca do viscosímetro. Conectando duas ou mais colunas, levar em consideração o boletim técnico da malware. E outra informação importante, se você está trabalhando com solução salina, sempre lavar no mínimo dois volumes de coluna com uma solução livre de sal. Então, por exemplo, estou trabalhando com um tampão, parei de trabalhar, fiz todas as minhas análises, mesmo que você vá deixar o equipamento em stand-by, é interessante você lavar as colunas com no mínimo 2 volumes com água pura. Com licença. Problemas com o light scatter, o detector de espalhamento. Visualmente você vai ver esses spikes, esses espalhamentos fora do comum. E o que isso pode acontecer? Por que isso pode acontecer? Por 2 motivos. O primeiro é o entupimento. Eu vou pedir a licença aqui, vou voltar mais alguns slides. Esse mesmo filtro aqui, após a coluna, a gente tem ele na bomba, desculpa, a gente tem esse filtro aqui no forno de coluna. E esse filtro é conectado após as colunas para eliminar partículas que vão espalhar no detector de espalhamento. Partículas que não sejam a sua amostra, correto? Então, se o detector estiver muito entupido, se o filtro estiver entupido, você vai ver esses spikes aqui. Bom, como eu disse, tampão com uma concentração elevada de sal e tampão que não é homogeneizado pela agitação magnética vai ocasionar esses spikes, tá bom? A recomendação é substituir esse filtro também, e se esses spikes não diminuírem, isso é sinal que o seu detector, que as lentes do detector de espalhamento estão sujas. Isso requer uma manutenção preventiva com um técnico treinado. Bom, as linhas do descarte. Sempre linhas de descarte. Ok, obrigado.
Sempre em linhas de descarte, você vai utilizar tubulações wide, correto? Largas, de diâmetro largos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o sistema em pressão. A saída tem que dar vazão a essa pressão. Se você inverter, colocar uma tubulação estreita na saída, você vai aumentar a back pressure. E isso não é o ideal, certo? A gente sempre procura por gotejamentos, por vazamento, né? Isso vai se refletir no sinal do DP, se você tiver um viscosímetro. E essa recomendação é super importante. Sempre esvaziar a garrafa de descarte, uma vez que você vai estar trabalhando com solventes potencialmente perigosos, e se você não fizer esse esvaziamento preventivo, isso pode vazar, ocasionando um problema com o pessoal de segurança do trabalho. Outro ponto importante, sempre observar a troca de solvente, certo? O solvente tem que ser trocado. Se você faz uso dessa troca rotineira, usualmente as pessoas trabalham com um único solvente, mas existem laboratórios, principalmente laboratório de pesquisa, né, em universidade, que o usuário quer trabalhar com mais de um solvente, porque o aluno trabalha com uma amostra, o aluno B trabalha com outro tipo de amostra, e você tem que trocar o solvente. Essa troca de solvente gera um custo adicional, mas esse custo deve ser levado em consideração quando você está fazendo esse tipo de análise. Então, sempre trocar solvente de acordo com a compatibilidade da sua coluna. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, meu solvente é um tolueno, e eu quero trabalhar agora com DMF. Então, você vai passar por tolueno, acetona, THF no final. Você vai passar por tolueno, acetona, THF. Certo? Sempre levar em consideração a compatibilidade entre os solventes, né? A miscibilidade. Um ponto muito importante, alguns usuários preferem deixar o equipamento em stand-by, né? Você não tem o shutdown do equipamento, então é sempre importante deixar esse fluxo a 0,1, para que o solvente fique passando no seu sistema. Esse solvente necessariamente vai estar em recirculação. Agora a gente vai passar para o diagnóstico, uma etapa de diagnóstico de problemas, levando em consideração as colunas, o ruído excessivo no detector de espalhamento, ruído no seu viscosímetro, tanto no IP quanto no DP, e o drift, né? Desculpa, o deslocamento no RI e no DP. Quando a morte da coluna ela é natural, esse desgaste ocorre, e tudo vai depender do seu cuidado. Desculpe. Tudo vai depender do seu cuidado em relação à pressão aplicada na coluna. Ok? A gente pode ver aqui claramente uma amostra passada em uma coluna nova, vamos dizer assim. Essa coluna é nova, e essa outra coluna ela já está com seus dias contados. Então, a característica, o perfil do cromatograma é bem diferente. Então, uma característica inicial, você vai conhecer a sua amostra, a coluna não consegue separar o pico da amostra. Você perdeu resolução.
ok? O que pode acontecer também é aparecer picos estranhos na sua coluna. Não é o caso desse exemplo, mas pode acontecer. Isso é um sinal. Espalhamento excessivo, ruído excessivo no detector de espalhamento de luz. A coluna ela é feita de gel, e conforme esse gel vai degradando, né, a coluna vai ficando velha, ela pode liberar partículas no sistema. E essas partículas vão ser detectadas pelo detector de espalhamento de luz. E aqui a pressão ela foge do usual. Então você está acostumado a trabalhar numa pressão de 3.2, 3.1 megapascal. E de repente, apesar da troca dos filtros, apesar da manutenção preventiva, e você sabe o tempo de uso da sua coluna, essa pressão sobe para 3.5, 4, 4.2. Então isso é fruto de um empacotamento da coluna. O que você deve fazer? Primeiro, checar a performance dessa coluna passando uma amostra conhecida. E se você tiver um jogo de colunas com mais de uma, né, você isolar as colunas. Primeiro isola coluna B, coluna A, e veja o perfil do meu cromatograma. Perfil do cromatograma e também da pressão. Depois eu isolo coluna B e repito o procedimento. E você avalia qual das duas colunas deve ser trocada. E por fim, você substitui individualmente a coluna ou o jogo. Ruído na linha base do seu viscosímetro, IP e DP. Bom, isso pode ser fruto de bloqueio, certo? Então aqui você tem um IP bom, uma linha boa e uma linha ruim. Esse bloqueio pode estar relacionado a ar, tanto na linha quanto no seu DP. Pode ser um bloqueio físico também, de alguma partícula. E pode ser problema da sua bomba, se a sua bomba não está trabalhando adequadamente. Então o IP é um bom indicativo do fluxo, de bloqueios e de vazamento. E o DP, necessariamente, bloqueios através de ar. Por exemplo, um caso típico é a entrada de ar no sistema e você vai ter esse ar aprisionado na ponte de Wheatstone do seu viscosímetro. Você vai ver um aumento da pressão e esses picos negativos no DP. Então, o que você deve fazer? Tentar fazer purgas do DP, e essas purgas devem ser no máximo 0,3 ml, né, por minuto, para evitar aumento da pressão. E depois que o DP voltou para o normal, voltou para a escala, você deve aumentar o fluxo para fluxo de trabalho normal. Outro tipo de problema que ocorre é essa pulsação no sinal, tanto do IP quanto do DP. E essa pulsação é devido a bloqueios também, ou má funcionamento da sua bomba. Bloqueios de ar, você vai ver necessariamente essa pulsação no DP. E isso. E quando a gente tem o ruído do seu light scattering, do seu detector de espalhamento, está acima do normal, quais são as possíveis causas? Contaminação de bactéria, né? Essa bactéria, as bactérias e micro-organismos vão criar um microfilme na sua lente ou na sua célula de espalhamento ali. Isso para meios aquosos. A amostra pode estar suja, uma amostra mal preparada,
sem um estudo prévio de solubilidade. O filtro da coluna está saturado, contaminação no solvente. Como eu já disse, repeti algumas vezes, primeiro você faz a troca simples do filtro. Essa troca é a troca nível de usuário, tá bom? Manutenção nível de usuário. Você faz essa troca e observa o sinal, ou a linha base do seu detector de espalhamento. Depois você avalia as suas colunas e, por fim, avalia o solvente. Certo? O drift da linha base. Como eu já falei, esse drift pode estar relacionado ao RI ou ao DP. Ok? São quatro as possíveis fontes desse drift. A porta do resolve, né? Lembra que o resolve é a parte onde fica a bomba, o autosampler e a coluna e o forno de coluna. A porta do resolve não está vedada, então você está tendo uma troca ali de calor. O seu fluxo está com problema. Então você deve purgar tanto o RI quanto o DP. É recomendado, né, antes de você iniciar seu trabalho, você fazer no mínimo uma purga de 5 minutos para cada detector. Você purga primeiro o RI, depois você vai purgar o DP, depois você purga o IP, tá? 5 minutos cada. O seu equipamento está próximo de um ar-condicionado, então o fluxo do ar-condicionado está direcionado para o seu equipamento, ocasionando uma variação na temperatura ali significativa, ou o tampão que você está trabalhando não está homogeneizado. Então é interessante utilizar uma agitação magnética. Pressão alta no sistema. Pressão alta no sistema, no caso do OmniSec, ele vai te dar um alerta, uma mensagem de erro, e vai, por segurança, ele vai fazer um shutdown dos transdutores, do IP e do DP, colocando o fluxo a zero, tá? Então, os sintomas são para aumento de pressão, bloqueio, como eu já falei, bloqueio do post-column filter, bloqueio de alguma linha, principalmente a linha de injeção, né, dependendo da amostra, bloqueio no seu filtro do solvente, da garrafa de solvente, algum bloqueio na coluna, outra possível fonte de aumento de pressão é bloqueio na ponte de Wheatstone. Tá bom? A ponte de Wheatstone são as tubulações conectadas no viscosímetro, que faz a relação entre o DP e o IP, né? O IP é o detector é o inline pressure, é a sua referência, e o DP é o differential pressure, que ele faz a relação entre o que está entrando da sua amostra e o solvente. Então, como eu disse, para aumento de pressão repentina, você faz primeiro a troca do post-pump filter, depois a da coluna, você checa por entupimento na tubulação e, por fim, as colunas. Então, pessoal, em geral, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de uma cromatografia por exclusão de tamanho, você consegue manter o seu equipamento numa rotina aceitável, ele não vai te ocasionar problema, e qualquer tipo de problema deve ser solucionado com uma manutenção preventiva, se possível, e contato com um profissional treinado.
Agora eu quero fazer uma propaganda. No software do OmniSec, da versão nova do cromatógrafo SEC, GPC SEC da Malware, né, que é o OmniSec, ele tem vídeos explicativos e troubleshootings que você pode visualizar, tá ok? Lembrando que a linha Viscotec ela foi descontinuada em dezembro de 2019, substituída pela linha OmniSec, mas a Malware Analytical ela vai oferecer peças e manutenção até 2026, desculpa. Oferecer peças e assistência até 2026. Bom, agora eu abro para questões. Gostaria de saber o background de vocês, da pessoa que está fazendo aqui a pergunta, que isso é importante para eu poder direcionar a resposta. Deixa eu abrir o chat aqui. Temos alguma pergunta? Bom, fico à disposição. Fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever, mandar um e-mail, podem entrar em contato através do número também, o celular corporativo, tem o WhatsApp, se vocês preferirem um meio mais moderno, mais dinâmico. Se quiserem enviar foto e vídeo do equipamento com problema, através do WhatsApp também eu agradeço. E fico à disposição para alguma dúvida. E antes que todos vão, eu gostaria de lembrar a todos que este webinário está sendo gravado. E não só este webinário, como o material, os slides, né, utilizados neste webinário serão disponibilizados em breve no nosso canal no YouTube, Pensabio TV. Por favor, se inscrevam. E no nosso site também, pensabio.com.br. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.